Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Adão Lopes. Adão Lopes é mestre em tecnologia e negócios eletrônicos. E nós iremos falar sobre a importância do combate à corrupção corporativa. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir. Estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Adão Lopes, ao nosso programa. Alegria recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Espero aí contribuir com os telespectadores. Certamente vai contribuir. Sua presença aqui é inestimável para nós. Você é de Araras, interior de São Paulo, entre Ribeirão Preto e Campinas, é isso? Exato. 160 quilômetros. 160 quilômetros, isso. Uma cidade maravilhosa. É, bonita. Ali próximo a Ribeirão é quente, né? É um pouco mais quente que São Paulo, mas hoje de manhã estava 12 graus, estava frio de manhã. Mas no verão dá para ir lá no Pinguim de Ribeirão e tomar um chopp, não Sim, dá? Sim, isso é costume do pessoal lá, sempre vai. Tá certo. Adão Lopes, você é especialista em tecnologia e negócios eletrônicos, não é isso? E CEO da Valitus Brasil. Como é que está esse assunto da tecnologia e negócios eletrônicos no dia a dia do empresário? Tem mudado muito a questão de o uso da tecnologia nas corporações nos últimos anos. Principalmente no que temos, até o assunto do programa, referente às corporações e à corrupção. Uhum. Hoje, os documentos têm que se transformados, saído do papel, né, se transformado em eletrônico. A organização desses documentos, a validação, a garantia é muito maior do que no passado. Então, existe uma grande transformação, né? Agora, uma dúvida que vamos começar, tem várias perguntas que surgem dessa sua introdução. A primeira delas é o seguinte: é o fim do papel como documento? Papel, não no sentido de papel, livro, jornal, mas estou falando para você, pelo que você vê, o papel em termos corporativos de negócio está terminando, tem seus dias contados? Eu não acredito que o papel vá terminar o uso dele, não acredito nisso. Mas, com certeza, a maioria dos documentos e a maioria das operações não envolverão papel muito em breve, né? Isso é o que eu acredito. Agora, outra dúvida que eu tenho, e a maioria das pessoas que seguem também tem essa dúvida, a gente ouve falar comumente a expressão nuvem. Onde está a minha fotografia? Ah, está na nuvem. Onde está tal coisa? Ah, está na nuvem. Onde estão meus arquivos? Está na nuvem. Bom, eu até fui pesquisar o que era nuvem, descobri o que era nuvem, né? Mas que é uma coisa, talvez um mistério para um homem da minha idade, mas para os garotos, para os jovens, é uma coisa bastante comum e nem corriqueira. A minha pergunta vai: qual a segurança que a gente tem colocando nossos documentos na nuvem? Na nuvem. Bom, primeiro... Na sua avaliação. Tá. Falando um pouquinho de nuvem, né? Nuvem é uma expressão com pouca... É difícil você falar, meus dados estão na nuvem. O que é nuvem? Nuvem, na realidade, é um conjunto de servidores, um conjunto de equipamentos tecnológicos que eles estão em algum lugar. Então, basicamente, é num data center, onde tem lá o servidor e o espaço. Existe uma empresa que é responsável pela segurança, responsável por aqueles dados, e ela vai cuidar do backup, vai cuidar lá das tecnologias, vai cuidar dos servidores. Então, para o empresário, é muito melhor, o custo é muito menor você ter serviços em nuvens. Quanto à questão da segurança, quando falamos de segurança em relação a você ter um servidor dentro da tua empresa e ter os dados em uma nuvem, o problema é o mesmo, só muda de lugar. Os dados são importantes para a empresa, precisa ter lá o seu backup, precisa ter a sua organização,
o cuidado com o funcionário indo pegar esses dados, ou alguém mesmo entrar naquele local e levar aquele equipamento embora. Numa nuvem também é o mesmo problema. Então eu preciso ter pessoas da segurança para que ninguém entre lá e leve, e também que os funcionários, o horário, o que vai pegar, também tem que estar lá muito bem organizado quem pode fazer o quê. Só muda o local. O problema da segurança é o mesmo. E sempre o problema da segurança, a maioria dos casos estão vinculados aos próprios colaboradores da empresa, né? A pessoas ligado àquele acesso ao dado. E não especificamente a hackers. Claro que hackers, quando ele tem interesse em alguma informação, ele vai buscar essa informação. Porque é impressionante a gente ler pelo jornal, ver pelo jornal, ver na televisão, que sites como da CIA, que eu suponho deva ser altamente guardado, o sítio eletrônico da CIA, ou do FBI, ou aqui do Brasil mesmo, da Marinha Aeronáutica, Exército, Polícia, a gente supõe ser uma coisa bastante bem guardada, segura. E a gente vê que eles invadem, tiram fora do ar isso, e nós, como pequenos consumidores de tecnologia, ficamos muito assustados. Procede esse medo ou não? Sim, existe a preocupação de... Se temos uma casa e ela tem uma porta, tem uma janela, existe um ponto de entrada de alguém indesejado. E a mesma coisa com os computadores. Se existe uma porta eletrônica que alguém pode entrar nessa porta, com certeza alguém vai tentar forçar, descobrir uma senha, descobrir uma forma de fazer aquela entrada. Existe, mas a cada dia existe melhor controles. Hoje a preocupação do cidadão ou das empresas, ela tem que ser muito maior com a própria infraestrutura dela. Então, com o treinamento dos seus colaboradores, com a política de segurança da empresa, essa preocupação, quanto ao lado do banco, quanto ao lado das nuvens, de uma empresa muito bem organizada, uma empresa com segurança, eles têm políticas rígidas de segurança. Então, quanto a isso, não vou dizer a mesma, mas temos o risco de ser assaltados na rua, como temos o risco de ser assaltado na internet. Mas acredito ser mais fácil termos um problema na rua do que um problema numa empresa com alta tecnologia e com boas políticas de segurança. Você é CEO da empresa Varitus, é isso? Isso. O que sua empresa faz? Ela se dedica qual o seu negócio? Tá. A Varitus é uma empresa especializada na emissão, na guarda, na captura de documentos eletrônicos. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, todos os documentos eletrônicos, nota fiscal consumidor eletrônico, aí tem outras, agora tem o SAT em São Paulo, que é um documento eletrônico. Todos esses documentos, eles precisam ser, além de emitidos com certificado digital, eles, quando recebido de um fornecedor, eles têm que ser validados junto à Secretaria de Fazenda e também guardados por 5 anos em um local seguro. Mas você faz que parte desse processo todo? O processo todo ou uma parte dele? Isso, o mercado chama isso de mensageria. Então a gente faz desde a emissão até a captura desses documentos de um fornecedor ou junto à Secretaria de Fazenda e a guarda, também a validação desses documentos. Então o negócio é exatamente isso, cuidar dos documentos, desde o momento da emissão, a captura, a guarda e a validação desses documentos. Agora, uma questão ainda, né, que a tecnologia é uma coisa que anda muito rápido, né? As fazendas, a Fazenda Nacional e a Fazenda Estadual, eu me refiro mais nesse caso à Fazenda Nacional, ela determina a guarda por 5 anos de documentos não fiscais, que também podem não ser somente o documento eletrônico, a aquisição eletrônica, mas também tem muito documento físico, que é contrato, uma nota promissória, um documento cambial, enfim, uma coisa dessa. Nesse caso, como é que procede? Tá. Um documento, quando ele nasce em papel, ele deve ser guardado em papel. Não exclui... Você tem a obrigatoriedade de guardar. Então você pode digitalizar esse acervo em papel, contratos, promissórias.
assinadas à mão, né, com a caneta, e não digitalmente, esse documento você vai ter que guardar o papel. O que as empresas fazem para melhorar o processo, eles guardam isso num arquivo morto, lá esses contratos, mas digitalizam eles. Para quê? Você tem acesso muito mais rápido, você economiza com mão de obra, e também esses documentos deu tempo, você faz o descarte e o documento, uma cópia digital, está lá, né, guardando. Mas, por segurança, durante o prazo legal, você precisa guardar esse documento em papel. O digital não. O documento digital, você pode fazer quantas cópias você desejar daquele documento digital, assinado, claro, com assinatura digital e um carimbo do tempo, que é uma coisa importante também, para que ele tenha validade jurídica aí eterno. Vai. Eu suponho ainda que, eu gostaria de ver, que as empresas estão economizando muito com a questão de espaço, porque arquivo é uma coisa muito grande. E cara. E caro. Exatamente. Falando um pouco desse assunto, eu percebo uma movimentação no mercado das empresas, principalmente na Grande São Paulo, onde o espaço é muito caro, elas transformando todos os documentos dela em digital. Tem muita empresa oferecendo serviço aos escritórios disso. E guardando esses documentos no interior. Então ele vem, coleta esses documentos, digitaliza esses documentos, deixa o acervo disponível lá ao advogado, ao contador, de forma aí, segura, com criptografia, muito bem organizado, e o papel leva para um depósito só para guarda conforme exige a legislação. Eu ia comentar com você, a gente está encerrando esse bloco já, mas eu ia comentar o seguinte, que no meu escritório, imagino que outros tenham também, o arquivo sempre foi um problema. Sim. Porque a gente primeiro comprava aquele arquivo de gaveta e cada um era de um tamanho. Eu, no meu escritório, eu acabei fazendo um arquivo rotativo, aquele de porta. Só que a empresa faliu. Que fabricava faliu porque não tem mais quem compre. Exatamente. Hoje existe uma movimentação no mercado de os processos já estão eletrônicos, então você não precisa mais guardar aquele calhamaço de papel. O que de fato precisa ser guardado como arquivo histórico ou arquivo para uma exigência legal, você digitaliza ele, muito simplesmente, acessa ele em meio digital. Quando você precisar do original, você solicita, vem pelo correio ou vem pelo uma transportadora, e o custo é muito mais barato deixá-lo num armazenamento que só cuida disso, em um local com custo muito mais barato do que ter um espaço numa grande capital, onde o espaço o valor é alto, né, a gente sabe. Ok, Adão, eu vou chamar o intervalo agora e voltamos já para o segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado e até lá. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo,
a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Estamos hoje falando sobre o tema corrupção corporativa. Meu convidado de hoje é Adão. O Adão, ele é especialista em informática e faz consultoria nessa área, tecnologia e negócios eletrônicos, Adão Lopes. E nós estamos, no primeiro bloco, nós estávamos falando sobre, dando um passeio sobre isso. E chegou algumas perguntas aqui, que eu gostaria. A primeira pergunta eu gostaria que você respondesse. A primeira pergunta é da Larissa. A Larissa é do bairro de Santa Amaro, Zona Sul de São Paulo. Bem-vinda, Larissa. E ela faz uma pergunta interessante aqui. Pergunta, a biometria seria bem mais segura para acessar documentos corporativos? É muito interessante a pergunta da Larissa. Sim, a biometria é uma das formas de acesso a documentos eletrônicos, mas não deve ser a única. Tem lugares que a biometria... Biometria pelo... pela íris, digital, mas ela é uma das formas, mas existem situações onde esse tipo de dispositivo não deve ser usado. Mas também pode ser usado em alguns casos. Mas tem burla? Consegue já burla na... Tudo se consegue burlar, tá? Tudo, desde a digital, já tem em local que o colaborador passa digital, já descobriu formas, através de silicone, de passar digital do companheiro. Então, existe aí uma infinidade de... Tudo que é possível, tudo que é feito é possível ser burlado. Vamos imaginar o seguinte, se tem um interesse, o ser humano consegue encontrar meios para fazer de tudo. Infelizmente, né? Até... para o bem e para o mal, né? Infelizmente, para o mal, eu falo, né? E o Jaime do Jardim Bonfilholi, bem-vindo, Jaime. O Jaime sempre participa aqui conosco, é um habitué, um assinante aqui da TV comunitária, TV Aberta São Paulo. E ele pergunta, no Brasil, a corrupção corporativa é maior que em países do primeiro mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos? É interessante a sua pergunta também, Jaime. Bom, o Brasil é um dos países, infelizmente, mais corruptos do mundo, por várias questões. Então, vai falar que as empresas são corruptas? É só imaginar a Petrobras. A Petrobras é uma grande empresa brasileira e vivemos aí, infelizmente, um caso de corrupção terrível. E, infelizmente, o Brasil, como comentamos, é um dos países mais corruptos do mundo. Agora, isso precisa mudar. Então, na minha opinião, isso exige um trabalho de todos nós, empresários, mas eu acredito que esse trabalho, isso é uma coisa pessoal, eu acredito que esse trabalho deve começar pelas nossas casas. Como, por exemplo? Cada cidadão preocupado com a corrupção, preocupado com a melhoria da sua condição de vida, porque eu acredito que a ética, cada cidadão, por ele ter uma conduta ética, ele vai melhorar a vida dele e dos cidadãos à sua volta. É muito melhor viver onde todo mundo respeita um ao outro, todo mundo conhece os seus limites. E é claro que em toda situação existe problemas, existem pessoas que não vão respeitar isso. Mas se a maioria deles cuidarem para que isso aconteça, eu acredito que exista um mundo muito melhor aí para a gente se viver. E falando da questão corporativa, nós devemos sair das nossas casas, educando os nossos filhos, para que as próximas gerações não passem o que nós estamos passando, né? Não passe aí uma situação de um país corrupto, um país onde o dinheiro vai para a propina em vez de ir para um hospital, ir para o transporte, né? Você tocou um ponto interessante, eu estou observando esse desdobramento aí dessas operações com todo mundo, né? E eu acabei olhando, analisando assim, uma ou outra empresa, eu acabei constatando, infelizmente, que o negócio de determinada empreiteira, por exemplo, não é fazer obra, mas sim fazer corrupção.
que ela sobrevive no modelo da corrupção, não no modelo do mercado, né? Porque elas estão quebrando em série, né? E isso, quem quer um negócio de continuidade, eu defendo isso com os meus colaboradores, a gente trabalha muito isso dentro da Váritos, e aonde todo mundo é responsável por aquele ambiente, todo mundo é responsável pela melhoria contínua. E quando a gente tem alguém propenso a alguma situação de corrupção, isso deve ser tratado, deve ser orientado, ou se não, saia daquele meio, né? Porque naquele meio não pode acontecer isso. E falando também dessa questão das empresas, ela ter uma contabilidade da propina, isso é muito vergonhoso aí para nós brasileiros e para essa empresa também. Eu acho que essa empresa deveria ser punida severamente, para que isso não aconteça mais. Né? Mas está sendo, viu? Está sendo exemplar. Está sendo exemplar, estão sofrendo muito, né? Tenho acompanhado, tenho percebido. Está sendo dura, a lição está sendo dura, viu? Isso. Eu não sei se isso vai ser o suficiente, mas tomara que seja, né? Isso Agora, é um bom aprendizado, né? Até para os empresários. Hoje a gente sempre ouve, andando pelo mundo corporativo, o empresário comentar, o governo rouba, então estou pensando em fazer um caixa 2 também para não pagar. Não vale a pena isso. Se você quer um negócio de continuidade, um negócio para deixar para os seus filhos, é melhor você não deixar um passivo fiscal, alguma coisa ilegal que seus filhos, você mesmo pode ser punido lá no futuro. Claro. E hoje, com os documentos eletrônicos, né, que é o assunto nosso, o governo consegue saber de todos os documentos emitidos. Como assim? Bom, falando da nota fiscal eletrônica, qualquer nota emitida, antes dele chegar no cliente, antes do cliente sair com o produto da loja, o governo já sabe exatamente o que foi vendido, o imposto devido. Então, essa informação, antes de você pegar aquele papel chamado nota ou chamado DANF, o imposto, as informações tanto do emitente quanto do destinatário, já está lá com o governo. Ele já tem essa informação. Então você está me dizendo que todo empresário tem um sócio atento, vigilante na sua parte, mas preguiçoso na execução do seu serviço. Essa expressão aí é exatamente dessa forma, mas eu gosto de pensar da seguinte forma. Se a gente conseguir tudo que é mais organizado e transparente, gera melhor resultado. Sem dúvida. Né? Então, acreditando nisso, é claro que está certo os empresários reclamarem da situação atual do governo, a corrupção, mas vamos começar o nosso trabalho de casa, vamos fazer certo, vamos colocar um governo correto, vamos preparar pessoas para assumir um governo. Tá certo. E isso começa da nossa corporação, da nossa casa, isso que eu tenho aí pregado por onde tenho andado. Eu estou de acordo com você, eu acho que esse tipo de coisa começa de baixo, começa ensinando os filhos, a família e reproduzindo um ambiente de trabalho. Os funcionários, claro. Os colaboradores. Eu acho que a gente passa valores, não é isso? Exatamente, essa palavrinha valor eu acho que esquecemos um pouco, acho não, né? Temos que trabalhar isso com mais cuidado, com mais apreço, acho que seria a palavra. Nós temos que ter mais apreço. E em pequenos detalhes, em comprar um produto contrabandeado, comprar um CD pirata, onde estamos lesando lá um cantor, um artista, e uma série de coisas, né? Estamos falando de pequenas coisas. Mas essas pequenas coisas, quando você chega numa corporação onde milhões ali são faturados, são processados, ali as pessoas também se sentem no direito, muitas vezes, de cometer alguma fraude. Mas está errado. Temos que fazer do jeito certo, temos que cobrar dos empresários fazerem a coisa certa, temos que cobrar do governo também fazer a coisa certa. E como sua empresa pode ajudar alguém a fazer a coisa certa? Falando das corporações, a Váritos ela trabalha nesse viés. Então, imaginando que o documento é emitido, a Váritos tem ferramentas que ela já captura esse documento na Secretaria de Fazenda antes mesmo da mercadoria chegar lá no cliente. Tá? E também já verificando, um exemplo, fraudes que temos encontrado no mercado.
A pessoa emite lá um documento avisando a Secretaria de Fazenda que é R$10 um produto. Chega lá no cliente esse produto, que é uma outra empresa, esse documento é de R$100 mil. Sendo pelo papel, o papel pode ser fraudado, a empresa paga nota fiscal calçada, né, que eles chamam, né? Nota fiscal espelho, nota fiscal calçada, Sei, tanto nome que tem espelhada, né? Aquela uma que você pega a mesma nota e emite um monte de para vezes. várias pessoas. Exatamente. E com uma ferramenta desse tipo, não consegue fazer. É impossível hoje. O governo criou um mecanismo, tanto o governo federal, estadual, ele vem criando um mecanismo que é muito mais difícil de fazer. E também o contribuinte, a empresa que compra esse produto, ela tem uma obrigação de pegar esse documento, fazer uma validação desse documento junto ao portal da secretaria, só depois escriturar esse documento pelo arquivo digital e não pelo papel. Isso, para o grande empresário, a maioria dos grandes empresários já estão trabalhando isso há algum tempo, né? De já pegar, emitir o documento digital, já pegar o documento digital do fornecedor dele, já fazer a entrada desse documento no sistema dele de gestão, para que não haja erro. O papel meramente virou recadinhos, anotações para que se passe por dentro da empresa. A indústria de papel não deve gostar muito de você, né? Não, na realidade não, né? Ela acaba utilizando por outras coisas, né? Mas o documento eletrônico não é uma invenção nossa. Tá né? certo. Ela vem do... Fica aí pela brincadeira, Adão. Não, mas não é para... Adão, nós estamos no encerramento do nosso programa. Passa voando, a gente está aqui, Poxa passa vida, voando. Passou rápido. Passou rápido, o papo está gostoso. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais, por gentileza. Tá. Bom, falando um pouquinho de documentos eletrônicos, o documento eletrônico é muito importante hoje para o país. Ele vem, tanto a emissão, eu sei que é uma mudança cultural para o empresário, deixar de usar o papel e passar a usar um computador. Eu acredito que ele venha para contribuir, o empresário passa a conhecer um pouco mais do que é esse mundo tecnológico, até para que ele possa utilizar as ferramentas que o mundo tecnológico traz. Porque o mundo tecnológico ajuda muito lá com os seus indicadores, tanto se fala de indicadores de performance, indicadores de como a empresa, o que ela tem faturado, o que ela tem recebido. Então eu acredito muito nisso. E também que os empresários se preocupem com os seus documentos. Não só a emissão, mas também o que ele compra, o que ele recebe, para que evite lá no futuro um passivo, um documento ou uma situação onde ele tem que pagar uma alta multa aí por falta de cuidados com a segurança em seus documentos. Adão, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo sua presença. Muito obrigado por ter vindo, ter aceito nosso convite. E agradeço a você de casa nessa jornada do programa Direito e Globalização. E aguardo vocês na próxima semana nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.